Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é sobre o que a Torá chama de Gilui Arayot. E esse Gilui Arayot, quer dizer, a revelação da parte oculta dele e dela, ou seja, as relações. A Torá usa já uma linguagem delicada. A Torá não vai falando diretamente relações proibidas. E aí o Rambam, quando ele escreve Halachá, ele escreve Biot Asurot, quer dizer, relações proibidas. Mas a Torá usa essa palavra Gilui Arayot, uma palavra mais delicada. Só que o Gilui Arayot da Torá, a lista das relações proibidas, a gravidade delas é muito grande. Ou seja, assim, o que a gente traduz como relações ilícitas, que a gente nunca encontra a palavra certinha para traduzir, que é o Gilui Arayot da Torá, estamos falando sobre uma relação que o filho dessa relação é um mamzer, é um bastardo pela Torá, é um problema sério. Então, essa relação é tipo a relação do filho com a mãe, tipo, a mãe engravidou do próprio filho, ou a filha engravidou do pai, a irmã engravidou do irmão, ou a tia engravidou do sobrinho. São relações que a Torá chama elas de Gilui Arayot, que essas relações, a consequência delas é que essa criança é um mamzer, ele vai poder casar com uma mamzeret ou com uma gioret, e é um problema sério para purificar o mamzer. Então essas relações que elas estão no nível de morra e não faça, quer dizer, melhor morrer do que fazer, é tipo um homem que tem uma relação com uma mulher casada, mas que não é casada com ela, é casada com outro. Um homem que tem uma relação com o animal, com uma vaca. O homem tem uma relação com a mãe, com a irmã, com a filha, com a tia. E essa lista de Gilui Arayot é a lista que ela se enquadra no mesmo nível de idolatria, assassinatos, que a pessoa tem que morrer e não fazer. Então, como vimos no passado, na história do nosso povo, na época das cruzadas e da Inquisição, os cruzados, os inquisitores ofereceram para a gente: ou você vai morrer queimado em praça pública, vão fazer uma fogueira na praça da cidade, vão colocar você com sua esposa grávida, suas crianças pequenas, seu nenê, todo mundo lá dentro dessa fogueira, ou vocês vão rezar na igreja. E pessoas morreram no Kiddush Hashem. Por quê? Porque esse mandamento de não fazer idolatria, ele está nessa categoria de morrer e não fazer. Ou seja, se os inquisitores, os cruzados falassem: olha, você come o porco, senão você morre, é permitido para a gente comer o porco, num caso desses. Você profana Shabbat, você vai trabalhar de sábado, senão você morre, é permitido trabalhar de sábado. Agora, se eles falam: você vai dormir com a mulher do outro, senão você morre, tem que morrer e não fazer. Você vai rezar para a idolatria, senão você morre, tem que morrer e não fazer. Você vai assassinar alguém, senão a gente se assassina, tem que morrer e não fazer. São três coisas que estão na categoria de Areg ve'Leavor. Ele morre, ele não ultrapassa, ele não transgride. O que acontece na prática é que as pessoas se atrapalham. Quando a gente traduz como relações ilícitas, aí a gente entra agora no Pergunte ao Rabino, que é o tema da nossa aula, e a pergunta da nossa aluna anônima, que ela pediu para ficar anônima, que ela teve essas 4 perguntas, e ela pediu para ficar anônima. Então, amigos da ONG, Pergunte ao Rabino, a pergunta da nossa aluna anônima, que ela pergunta sobre relações ilícitas. Ela pergunta se ter uma relação ocasional, se isso é uma relação ilícita. Então aí a gente vai separar de pessoas que ainda não são judeus, que aí a relação ocasional não tem uma proibição nos 7 mandamentos de Bnei Noach de ter uma relação ocasional.
E aí a gente vai ver o caso da Tamar, que a Tamar ela entra nessa classificação de Bnei Noach, a Tamar com Yehudá. A Tamar ela se fez de prostituta, ela ficou na encruzilhada. O Yehudá chegou e ela, tudo isso era um trâmite para... Ela planejou para... Por quê? Primeiro, ela foi esposa do Er. O Er, todas essas pessoas são a categoria deles, mesmo que eles eram a origem do povo judeu, mas a categoria deles era os 7 mandamentos de Bnei Noach. Então, tudo que era julgado na prática era julgado de acordo com os 7 mandamentos de Bnei Noach. Então, a Tamar, primeiro, ela era esposa do Er. Aí, ela era a Miss Universo, a Tamar. Ela era filha do Shem, que era filho do Noach. O Shem teve uma vida muito longa. E o Er, que era o filho do Yehudá, que se casou com ela, ele não queria que ela engravidasse. Ele, naquela época, era permitido se casar com mais de uma esposa. Então, ele teria uma esposa que traria para ele os filhos. E a Tamar seria a Miss Universo. E, claro que para Tamar isso era um absurdo, mas na hora que ele tinha relação com ela, na hora que ele ia chegar ao orgasmo, ele tirava para fora e acontecia fora dela. E ela não tinha como... O que ela podia fazer? Mas Hashem pode fazer alguma coisa, mesmo que ela não pode fazer nada. E está escrito explicitamente, ele fez o mal de acordo com a visão divina e por isso ele morreu. Então daqui a gente vê que mesmo que a masturbação masculina não está escrito nem nos 7 mandamentos de Bnei Noach, que é proibido, e nem na lista de Gilui Arayot, de Biot Asurot, da nossa Torá, quer dizer, não está escrito nem para os Bnei Noach, nem para judeus, e mesmo assim, tanto em relação a quem não é judeu, quanto em relação a quem é judeu, a gente aprende desse caso, que isso é uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que a pessoa que fez isso depois não vem reclamar que morreu. Ou seja, assim, a gravidade disso é, mesmo que não está escrito, nem nos 7 mandamentos de Bnei Noach, nem nos 613 mandamentos da Torá. Aí explica o Alter Rebbe, então, por que essa coisa é tão grave? Porque a Torá não colocou ela na lista de relações proibidas. Diz o Alter Rebbe, porque isso não é uma relação. Relação proibida tem que ser o pincel dentro do tinteiro. E lá não tinha um pincel no tinteiro, lá o pincel estava sozinho. Então, por isso ela não entra, a masturbação masculina não entra na lista de relações proibidas, porque ela não é uma relação. E a gente só descobre que ela é uma coisa tão grave quando a gente vê que o Er, ele teve a relação com a Tamar, e ele tirava para fora antes de chegar ao orgasmo, e ele... A Torá diz explicitamente ele fez o mal de acordo com a visão divina e morreu. Aí, segundo o marido, ela se casou com o irmão dele. E agora continua a história. O Onan, de novo, ele vê a Tamar, o mesmo universo. Ele pode casar com uma mulher feia e ter os filhos. E essa mulher é muito bonita e agora ela vai perder a beleza dela de jeito nenhum. De novo, eles têm uma relação. O Onan, que já é o segundo marido dela, tem uma relação, na hora do orgasmo, antes de acontecer, ele tira para fora, ele tem um orgasmo fora dela. De novo, a Torá fala, ele fez o mal de acordo com a visão divina e morreu. Quer dizer que a gente já vê que o negócio é sério, não era uma exceção de regra, essa é a regra. Aí o terceiro filho é o Shiló. Então já estavam os preparativos para ela se casar com o Shiló. O Yehudá, ele não pensou em dar para ela o Shiló, porque ele falou assim, já morreram 2, agora Deus me livre, vai morrer o terceiro também. Vai saber o motivo. Ele era antes da entrega da Torá, ele não tinha lido na Torá o que eles fizeram.
Então ele não era obrigado a saber. Moshe Rabbeinu Hashem mostrou para ele Dor Dor Vedorshav, Dor Dor Parnasav, tudo que vai acontecer no futuro. Nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, eles sabiam tudo, e Yehudá não sabia. Então, a Tamar ficou abandonada, tipo, ela continuou morando com a família, mas nada acontecia. E ela seria a tataravó do Boaz, que se casaria com a Ruth, e eles seriam os ancestrais do rei Davi, e a Ruth era a tataravó do rei Davi, e consequentemente do rei Salomão, e consequentemente do Melech HaMashiach, que vai chegar na Geulah, vai se revelar na Geulah. Então, na prática, a Tamar sabia que a função dela nesse mundo, isso ela sabia, ela era uma tzadeket. Ela sabia que ela tinha que trazer o ancestral do Boaz, que se casaria com a Ruth, daí sairia o Mashiach. Ela jogou baixo. Na casa dela ela era muito tznuá, ela devia andar de burca, mesmo que não tinha corona naquela época, ela ia provavelmente com véu, porque ele não reconheceu ela. Quer dizer, disse que ele não reconheceu ela. A gente imagina que naquela região era muito quente. Para não se queimar muito do sol, as mulheres cobriam um pouco o rosto. Aí ela foi para a encruzilhada e lá ela se rebelou. Tirou o véu. Ele vê ela lá de cima. Hashem faz um milagre que ele fica apaixonado, ele não consegue. Ele vai lá, faz uma proposta para ela. Ele diz para ela: olha, eu vou mandar para você um carneirinho do rebanho, se você dormir comigo. Aí ela fala para ele: olha, eu quero então que você me deixe o anel que ele carimba com ele. Quer dizer, hoje a gente chama isso de assinatura eletrônica, mas o anel que você carimba com ele, quer dizer, o seu selo. Já hoje as crianças de hoje já não sabem mais o que é isso, já na minha época já não tinha mais isso. Mas aquilo na época antiga era tipo o cheque assinado e deixa que eu preencho. Quer dizer, o seu selo e o seu cedro, que ele era o rei da tribo. O seu cedro. Então imagina, para a pessoa deixar isso com ela, com uma mulher desconhecida, então ele devia estar muito, 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 quer dizer, foi um milagre verdadeiro que ele ficou tão, tão, tão apaixonado por ela, que aí ele confiou nela. Ele deixou para ela o anel e o cedro. Os dois tiveram uma relação ocasional e ela engravidou. Então, se essa relação ocasional fosse proibida para Bnei Noach, ela não teria feito isso, que ela era uma tzadeket. Então, é claro que não é uma coisa... Não é... mas na hora da necessidade. Então, ela fez. Quer dizer, não é que por causa disso... todo mundo vai dormir com todo mundo. Quer dizer, a pessoa tem que ser uma pessoa com noção. Mas quer dizer, disso que ela teve uma relação ocasional com ele, a gente vê disso que para Bnei Noach não seria proibido ter essa relação ocasional. Ela engravidou, aí foi julgada pelo tribunal dos Bnei Noach, falaram que ela era uma mulher casada que traiu o marido, eles fizeram para ela um julgamento, pena de morte. E ela mandou, antes dela receber a pena de morte, ela mandou para o Yehudá, ela falou: olha, entrega para ele esse pacotinho aqui, fala para ele que esse é o pai das crianças. Ela engravidou de gêmeos. Chegou o pacotinho para o Yehudá abriu e falou: uau, se lembrou de toda a história, falou: ela sabia mais do que eu, porque eu errei no julgamento, porque o julgamento foi de acordo com isso que ela já é a esposa do Shiló. Mas ela não seria ainda a esposa do Shiló. Então ele falou: ela soube fazer o julgamento melhor do que eu. Já era a segunda vez que ele tinha errado. A primeira vez em relação ao Yosef. Então agora era só para mostrar para ele que o que ele julgou o Yosef também estava errado. Aí ele assumiu ela, ele se casou com ela e viveram felizes para sempre. Então daqui a gente vê que relação ocasional nos 7 mandamentos de Bnei Noach não tem proibição. Relação ocasional pela Torá é assim, a Torá própria não coloca isso
na lista das relações proibidas. Mas nossos sábios, eles acrescentaram na Mitzvah de Rabanan, a Torá fala que tudo que eles decretarem para nós, não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e eles fizeram um decreto de que a pessoa, um judeu, ele não pode ter uma relação a não ser que ele se case. Então, eles fizeram isso como um mandamento de Rabanan. E o que acontece na prática? Nós vamos ver casos que os nossos sábios incentivaram os meninos e as meninas a se casarem. Mas a relação, ela só acontece depois do casamento. Então está escrito que não tiveram dias melhores para o nosso povo do que Tu B'Av e Yom Kippurim, que as meninas de Jerusalém, elas se apresentavam para os meninos e faziam uma dança com vestidos emprestados e tocavam pandeiro, e elas se apresentavam e convenciam eles a se casarem com elas. Mas a relação é só depois do casamento. Então, sendo que para judeus não ter uma relação antes do casamento, isso já é de Rabanan, e então a gente entende que no Mitzvah de Bnei Noach realmente não tem essa proibição. O que é um casamento para Bnei Noach, também para a pessoa que não é judeu, é o fato de ele e ela decidirem que eles vão montar uma família juntos, isso já é considerado casamento. Então aí ela já entraria em outra categoria, que ela se torna uma mulher casada. Mas se ela tem uma relação ocasional, ela não se torna uma mulher casada por meio dessa relação ocasional. Não é proibido para quem não é judeu, e para quem é judeu é proibido de Rabanan. Então essa é a relação ocasional. Então a relação ocasional não é Gilui Arayot, não é a relação ilícita. Ou seja, a relação ilícita, novamente, a relação ocasional é proibida de Rabanan para judeus. É permitida para quem não é judeu. Então ela não entra na categoria dos Gilui Arayot. Gilui Arayot, o filho é mamzer. Então Gilui Arayot, novamente, é relação de mãe com filho, de pai com filha, de irmão com irmã, né? Coisas assim. Homem com animal, mulher com animal. Então, por causa disso, a gente vai ver que vai ser feita a pergunta: se a Torá proíbe uma mulher de ter uma relação com o animal, isso é relação ilícita, isso é Gilui Arayot. Quer dizer, ela pode ter uma relação ocasional com alguém que ela não conhece, mas não pode ter uma relação com o animal. A relação ocasional para uma mulher que não é judia vai ser permitida. Então, qual seria o problema de ela ter uma relação com outra mulher? Aí a gente vai analisar, vamos chegar no assunto do lesbicismo, masturbação feminina e lesbicismo, que são as perguntas da nossa aluna. Amigos da ONG perguntam ao Rabino, nossa aluna, o nome dela é Anônima, e ela pergunta sobre masturbação feminina e lesbicismo. E masturbação feminina, pela Torá, é permitido. Não importa se a pessoa é judia ou não é judia, porque o que é proibido dizer a levantar é o que vai dar origem à vida. Ou seja, no caso do homem seria o esperma. Agora, a mulher, quando ela ovula, quando ela perde o óvulo, ela fica menstruada, ela não tem controle sobre isso, de perder o óvulo ou não perder o óvulo. Então, esse conceito de zera levatalá, semente em vão, isso não se aplica às mulheres. Então, em que caso isso vai ser perguntado? Em que caso se faz essa pergunta na Halachá? É um caso que a mulher, marido e mulher, estão com problema de Shalom Bait. E ele é muito rápido, ele é micro-ondas, ela é forno a lenha. Quer dizer, até ela despertar, vai levar 1 hora. Ele entra embaixo do lençol junto com ela, é coisa de 30 segundos. Então ela faz essa pergunta: será que ela pode se preparar para a relação
e já induzir o orgasmo antes do marido entrar nela, pode. Então, em relação a Halachá, não existe restrição para masturbação feminina. A restrição é para masturbação masculina. Então, ela se preparou, o marido está quase chegando para baixo dos cobertores dela, ela sabe que na hora que ele entrar, já vai terminar a relação. Quer dizer, entrou o pincel no cinteiro e puf! Então ela pode, como se fala, induzir o orgasmo de si própria antes, para na hora que ele entra, já ela sabe que vai terminar o assunto assim mesmo, então a parte dela ela já fez. Não tem restrição em relação a isso. Uma vez eu viajei de Kfar para Jerusalém, para o Rav Asher Lemel Cohen, que era um especialista nesse assunto, que era o rabino de Beitar. Viajei para fazer essa pergunta, que o meu rabino Rav Moshe Weber não quis me responder. Ele falou, olha, todos esses assuntos, não me pergunta, quer dizer, cada rabino tem a praia dele, tem a área dele. Então o especialista nisso se chamava Rav Asher Lemel Cohen, era rabino de Beitar. Peguei um ônibus de Kfar Chabad para Beitar, desculpa, ele estava em Jerusalém na época, me encontrei com ele em Jerusalém, fiz essa pergunta para ele. Então ele falou, não tem problema, a mulher judia, e quanto mais se ela ainda não é judia, ela pode induzir o orgasmo, então não tem problema, não existe restrição para masturbação feminina. Agora, e o lesbicismo? Será que é permitido para uma mulher que não é judia ou para uma mulher judia? Se a masturbação feminina é permitida, então duas mulheres resolvem uma fazer isso para a outra. Aonde a gente vai encontrar na Torá que isso é proibido? E por que a Torá, se isso é proibido, por que a Torá não coloca isso na lista de relações proibidas? Coloca lá, proibido mulher com animal, proibido mulher com mulher. Se está escrito que mulher com animal é proibido, por que não está escrito que mulher com mulher é proibido? Não está escrito porque mulher com mulher não é uma relação, não é um pincel no tinteiro. E aí a gente vai para a masturbação masculina da mesma maneira que em relação ao homem. Na Torá não está escrito o avon zera levatalá. Por quê? Porque não é uma relação, mas está escrito que a pessoa que fez isso morreu. Hashem fez o mal de acordo com a visão divina, Hashem fez o milagre que ele morreu. A segunda pessoa que fez isso fez o mal de acordo com a visão divina, Hashem fez o milagre, ele morreu. A gente entende que essa é a regra. Eles não morreram por exceção de regra, morreram por regra. Mas a Torá não traz esse assunto como proibição, porque não é uma relação, não é um pincel no cinteiro. Então a gente deduz a proibição. Dessa mesma maneira, nesse mesmo caminho de dedução, nós vamos encontrar coisas na Torá, que a Torá fala, não se comporte, não faça como os egípcios, como era feito na terra do Egito, e para que Deus me livre. A Torá previne a gente de não se comportar como se comportava na terra do Egito, de não fazer como fizeram os povos da Cananeia. Mas nunca a Torá vai falar para nós, olha, não coma uma carne que não é kasher, porque olha o que aconteceu, aquelas pessoas comeram isso e morreram. A Torá não fala para a gente isso, ao contrário, a Torá fala, olha, essa carne não é kasher, aí você pode dar ela para uma pessoa que cumpre 7 mandamentos de Bnei Noach, que ele era chamado de Ger Toshav. Você pode, ou seja, assim, é permitido para o Ger Toshav, para ele comer uma carne que não é kasher. Ou seja, o que acontece na prática é que quando a Torá fala não faça como aquele povo estava fazendo, quer dizer que isso vai ser proibido para aquele povo também. Mas a Torá não vai colocar isso nem na lista de 7 mandamentos de Bnei Noach, nem na lista dos 613 mandamentos judaicos. Mas a gente entende da mesma maneira que o e o Onen, eles tiveram orgasmo fora da mulher. E está escrito que fizeram mal de acordo com a visão divina. Quando a gente fala para você, não faça como os egípcios,
então entra nessa mesma categoria. Quer dizer, a Torá não determina que isso é proibido, porque isso não é considerado uma relação, mas a Torá já está te dizendo, olha, eles fizeram o mal de acordo com a visão divina, eles levaram 10 pragas e afundaram no Mar Vermelho. Então a Torá está te dizendo isso explicitamente, você não quer levar 10 pragas, não quer afundar no Mar Vermelho, então não faça como eles. E as 10 pragas não necessariamente você tem que morar lá no Cairo para levar as 10 pragas, ou... a gente entende que isso está no dia a dia de todo mundo. Aí o Rambam, ele analisa o que os egípcios fizeram então, que a Torá avisa a gente tanto que é proibido fazer. Aí o Rambam, ele traz isso como uma proibição da Torá de se comportar como os egípcios, que lá os homens tinham relação com os homens e as mulheres com mulheres. Mas a Torá já traz que essa relação proibida de um homem ter relação com outro homem, homossexualismo pela Torá é proibido, o homossexualismo masculino, explicitamente uma relação entre um homem e outro, que é considerado uma relação, que é um pincel no cinteiro, está na categoria de morra e não faça, como idolatria e assassinatos. Então a Torá não tem que repetir isso, dizendo que não faça como os egípcios, e o Rambam diz o que os egípcios faziam, homem com homem, mulher com mulher. E ainda mais uma pergunta, se mulher com mulher não é relação, por que isso entra lá? Então a gente já deduz que o que o Rambam está dizendo, esse homem com homem, ele está comparando isso a mulher com mulher, que da mesma maneira que o mulher com mulher não é considerado uma relação, mas a Torá te fala, não faça como os egípcios. Então vai entrar essa proibição, o Rambam vai basear ela nesse mandamento da Torá de não fazer como os egípcios, que uma mulher não tenha uma relação com a outra, a gente não tem como chamar isso de relação porque não é pincel no cinteiro, mas que uma mulher não masturbe a outra, e que um homem também não tenha uma intimidade com o outro, mesmo que não chegue a uma relação. Esse tipo de intimidade, a gente chamaria isso intimidade sexual, que eu não entendo muito desses assuntos, mas esse tipo de intimidade, nem uma mulher pode ter com a outra, nem um homem pode ter com o outro, porque, mesmo que a Torá não traz isso como proibição, mas a Torá fala, olha, não faça como fizeram no Egito. E olha o que acabou, olha como o Egito terminou. Então, é a mesma coisa que o e o Anan, quer dizer, olha, eles tiveram orgasmo fora da mulher, olha o que aconteceu para eles. Você quer que te aconteça igual? Então não faça como eles, para não te acontecer igual. Os egípcios terminaram com 10 pragas e afundaram no mar. Você quer que te aconteça igual? Não, então não faça como eles para não te acontecer igual. Daqui a gente entende que até para uma mulher que não é judia, é proibido para ela ter o que a gente chamaria de uma... que não é uma relação, não tem como chamar de relação lésbica. Uma mulher não pode ter uma relação íntima, um contato íntimo, vamos chamar assim, com outra mulher, quer dizer, seria uma mulher não pode masturbar outra, isso seria o caso. Quer dizer, mesmo que a mulher pode induzir o orgasmo de si própria, e não tem uma restrição em relação a isso, mas ela não pode induzir o orgasmo da outra mulher. E mesmo que não se chegue a um orgasmo, quer dizer, mesmo que elas falam, não, a gente só está aqui se beijando, se abraçando, mas sem as roupas, né? Não sei como funciona isso, mas assim, tudo que é considerado relação íntima entre uma mulher e outra, não vai entrar na classificação de relação, porque não é pensar no cinteiro, mas vai entrar na classificação de não faça como faziam no Egito. Aí diz o Rambam, era homem com homem, mulher com mulher. E homem com homem a Torá já falou que é proibido, então o Rambam não precisa dizer. E mulher com mulher não é considerado uma relação, por isso a Torá não fala que é proibido. Então qual é o Hidush, qual é a novidade que traz esse mandamento de não fazer como faziam no Egito? Aí diz o Rambam, homem com homem, mulher com mulher, mas
da mesma maneira que a mulher com mulher abraços e beijos, mas não tem lá o pincel no tinteiro porque as duas são somente o tinteiro. Aí no caso do homem, se ele tem uma relação dessas que não é pincel no tinteiro, também é proibido. E em outras palavras, essa era a pergunta da nossa aluna anônima. Então desejo à anônima e a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, panasá, bechefa, vekol tov, muita alegria.